Lar é o que você leva com você, não o que você deixa para trás. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Regrifo, e hoje estou aqui para falar do A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Esse livro foi lançado originalmente em 2015, lá fora. Aqui no Brasil ele foi lançado em 2017, ano passado, pela editora Morro Branco, com tradução da Aline Storto Pereira. Aliás, a Morro Branco trazendo excelentes títulos, principalmente por parte de mulheres. Ela trouxe a Octavia Butler, trouxe Charlene Anders e a Jemisin nessa trilogia de fantasia que começa com A Quinta Estação. Do que se trata A Quinta Estação? A Quinta Estação é uma história que se passa num mundo fantasioso, secundário, alternativo, que tem um continente que é conhecido como Aquietude. Esse continente ele sofre diversas catástrofes naturais, principalmente terremotos, erupções vulcânicas, tempestades ácidas, etc. E uma característica deste continente é que existem pessoas chamadas orogenes. Os orogenes eles conseguem controlar, de certa forma, essas catástrofes. Os orogenes eles absorvem o calor e eles direcionam de uma certa maneira. Então, por exemplo, mesmo a erupção vulcânica, eles podem absorver o calor da própria erupção vulcânica e usar a energia absorvida para conter a erupção vulcânica. Mas eles também podem usar em terremotos, etc. E eles podem usar essa própria absorção de energia como uma forma de arma. Porque quando eles absorvem a energia, eles absorvem o calor. Então, eles congelam as coisas. Eles podem congelar pessoas que estão perto deles, só de absorver a energia delas e depois dispersar essa energia de outra forma. Mas elas também podem causar grandes catástrofes. Eles fazem tudo isso através de uma espécie de um órgão que eles têm chamado Senes Apinae, que fica na coluna vertebral, mais ou menos. Existe uma explicação parcialmente científica, digamos assim, para essa história, mas é uma história de fantasia. Ainda é como se fosse um tipo... A orogenia ainda é como se fosse um tipo de magia. Os orogenes, eles são extremamente temidos pelas pessoas, porque mesmo uma criança orogene, mesmo um bebê, ele pode causar um terremoto. Os orogenes, eles não... O poder deles não exatamente cresce conforme... ele só se refina. Então eles ganham mais controle conforme eles treinam, não mais poder. O poder já é grande desde que eles são pequenos. Então os orogenes, eles são temidos. Muitas crianças orogenes, elas são mortas quando elas são ainda crianças, porque as pessoas temem elas. E os orogenes, eles são chamados derrogatoriamente de Hoggers. Agora vem um background importante do livro. A Jemisin, a autora, era uma mulher negra. E ela criou o termo derrogatório Hogger baseado no termo derrogatório nigger, que é usado nos Estados Unidos como uma forma derrogatória de se dirigir aos negros, né, aos afro-americanos. É a mesma ideia que o Hogger é uma forma extremamente derrogatória de você se dirigir aos orogenes. Então, existe esse tratamento para menosprezar ou desprezar, ou inferiorizar os orogenes. Dentro desse contexto, nós acompanhamos três personagens, que são três mulheres negras, de idades diferentes. Uma é a Damaya, que ainda é uma criança, a outra é a Zenith, que é uma jovem adulta, digamos assim, e a outra já é uma mulher de meia idade chamada Esun. Nós acompanhamos as três em histórias diferentes. A Damaya, ela tá descobrindo que é uma orogene e ela é levada por um guardião. Os guardiões, eles são as pessoas que têm poderes sobrenaturais que vigiam os orogenes. E eles levam esses orogenes para um local chamado o Fulcro. O Fulcro é uma espécie de escola onde eles aprendem a manipular adequadamente a orogenia. Eles aprendem autocontrole, refinamento do controle. A Damaya está sendo levada para o Fulcro por um guardião. Ao mesmo tempo, a gente também conhece a Cyanide, que ela já é uma jovem membra do Fulcro, e ela está acompanhando um orogene extremamente poderoso e talentoso chamado Alabaster. Os orogenes, eles têm níveis de acordo com os anéis. Quanto mais anéis eles têm, mais poderosos eles são. Então a Cyanide, ela tem 4 anéis, e ela está acompanhando o Alabaster, que é o único orogene atual que tem 10 anéis. Ele é o orogene mais poderoso que existe atualmente. E eles estão indo para uma missão que é derrubar um recife de corais que está bloqueando um porto numa cidade costeira. E por fim a gente acompanha a história da Esun, que ela está numa cidade que sofre uma catástrofe, na verdade, e a região também sofre. E ela começa uma espécie de exílio, ela vai embora da cidade, vai encontrando companheiros de viagem, etc. Ao mesmo tempo que ela está perseguindo o marido dela, que matou o próprio filho dela por descobrir que o filho dela era um orogene. E ela também é uma orogene. Na verdade, as três mulheres são. Nós acompanhamos elas ao longo da história. Uma parte interessante da narrativa que você vai perceber instantaneamente, nas três personagens, a Cyanide e a Damaya, são narradas em terceira pessoa, que é aquele sistema habitual que você fala, a Cyanide entrou no local, a Damaya chegou no fulcro, e etc, etc. E, como eu disse no nosso último livro, o que é uma narrativa de segunda pessoa, a história da Esun é narrada em segunda pessoa. Então ela é narrada como se o leitor fosse a Esun.
Então ele fala lá, você acorda na vila assim, etc. O seu marido foi embora, e ele matou o seu filho. Então é esse tipo de narrativa que ele te põe no lugar, né? Esse tipo de narrativa, ele é muito utilizado para gerar empatia entre você e o personagem, né? Você fica mais apegado às coisas que aconteceram com o personagem. E, em geral, funciona. É muito efetivo aqui. Eu acho muito bem feito. A Gibi Sim, ela escreve muito bem. Ele é um livro de mais de 500 páginas que eu li muito fluidamente. Eu achei muito divertido. Eu achei a história interessante, a criação do mundo é muito boa. Eu só acho uma pena que ela é interrompida repentinamente. Na verdade, a história não se resolve. Isso é uma coisa comum da fantasia, mas não é um arco de história fechado, o primeiro livro. É um arco que vai continuar, a gente vai acompanhar a história desse personagem. É uma trilogia e realmente a história para de repente. Ela dá aquela freada, ela descobre grandes coisas, descobre muitas informações importantes. É legal que nesse mundo tem criaturas meio mágicas, poderosas lá, eles são chamados come-pedras, eles são uma espécie de, eu diria, um elemental da terra, um elemental da pedra. Isso é como eu encaro, tendo lido o livro. E ela vai descobrir como muita coisa do mundo tá ligada a eles, muita coisa. Por que se chama a quinta estação? A quinta estação, eles falam que existem 4 estações, né? Que é verão, inverno, outono e primavera. Mas a quinta estação é a estação da destruição, e ela só ocorre de vez em quando. De tantos em tantos anos existe alguma catástrofe que atinge o continente inteiro. Então pode ser realmente uma nuvem que cobre os céus e as plantas não nascem mais. Pode ser todo tipo de coisa. Pode ser chuva ácida, como eu tinha falado. Atualmente, durante a história, está ocorrendo uma estação, uma coisa extremamente violenta, destruidora, que está derrubando cidades, etc. E nós estamos acompanhando isso. E a personagem principal, que na verdade é a Issun, que é a mais velha de todas, que é a que é narrada em segunda pessoa, ela é quem está passando no meio disso, encontrando refugiados, por isso que são os companheiros de viagem dela. Tem muita coisa que não dá pra falar do livro, porque acaba se tornando um spoiler. Porque o livro, ele é cheio de revelações, do começo até o fim. No fim ele tem muitas, na verdade. Essas revelações são legais, elas prendem bastante o leitor. A história é fluida, a apresentação do mundo também. A história da Damai é bem curta. A história da Cienide eu não ligo muito, apesar dela ser bastante importante pro que tá acontecendo tudo, eu não acho terrivelmente interessante. Eu acho que a história que brilha aqui é a história da Issun, que é da mulher mais velha. Não só por ser em segunda pessoa e por você ganhar grande empatia com tudo que tá acontecendo com ela, mas eu acho que a história é a que mais revela coisas, e que tem coisas mais interessantes, na verdade, acaba sendo a história da Issun. Mas a história das três até que é legal. Só da Damai é bem curtinha. Se eu recomendo o livro? Com certeza. É um livro muito legal. Não é à toa que ele ganhou o Hugo Awards. Ele é um livro excelente. Eu fiquei muito feliz dele ter saído aqui no Brasil. É uma pena que não saíram os livros anteriores, o 100,000 Kingdoms parece que vai sair pela Record, mas a Morro Branco pelo menos trouxe esse, que também o pessoal fala que é o melhor da Gemisin por enquanto. Eu entendo, o livro é excelente. Logo logo eu faço um podcast pra gente falar bem caprichadamente sobre ele. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.